Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Lucas 23, verso 27. Posso ler, gente? Amém? E seguia-o uma grande multidão de povo e mulheres que planteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para eles, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que virão dias que dirão: abençoadas são as estéreis e os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então eles começaram a dizer aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros cubra-nos. Pois se eles fazem essas coisas a uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado olhando, e também os governantes o ridicularizaram, dizendo: ele salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele, oferecendo vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele, em letras de grego, latim e hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava ali pendurados dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós em verdade padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Semana que vem, Semana Santa. E não tem como as emoções, as lembranças vir à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, preparando, o preço que foi pago para que hoje nós estivéssemos aqui. Antes de Jesus chegar no texto que nós lemos, temos que voltar um dia. Jesus ia comemorar com os discípulos a festa da Páscoa judaica. E ele estava todo animado, organizou um ambiente, só que logo no início já teve problema. Porque havia um costume, um hábito de se lavar os pés. E nenhum deles estava disposto a lavar os pés uns dos outros, a ponto de Jesus ter que fazer isso por eles. No meio da festa, Jesus, querendo alcançar Judas, olha para ele e fala: aquilo que você tem que fazer. Porque Jesus não é falso, Jesus não é mentiroso. Jesus estava dando uma oportunidade para aquele homem se converter.
Porque se por um lado Jesus tinha a natureza divina, por outro lado ele tinha a natureza humana. Porque se por um lado ele podia dizer para as pessoas, eu tenho sede, quando ele era revestido naquela natureza divina, aquele que beber de mim, águas vivas fluirão dele. Se por um lado Jesus andou pelos caminhos de Jerusalém, em outros momentos ele declarava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus ali, sabendo de que tudo que ia acontecer, está nos ensinando a humildade, estava tentando salvar alguém. Judas sai, ele faz a primeira ceia, porque santa não é a ceia, santo é o Senhor. Não é a semana que é santo, é o Senhor que é santo. Pastor, eu não sou santo, então você precisa se arrepender, você precisa se converter. Você talvez não seja perfeito, você comete pecados, você comete falhas, mas você é santo, porque a palavra santo não quer dizer perfeito, impecável. A palavra santo significa separado para um propósito do Senhor. Porque se você achar que santo é uma pessoa que quem sabe nunca rouba, nunca peca, nunca adultera, nunca rouba, nunca faz nada, então quem sabe nós estamos perdendo para espíritas, outras religiões aí. E eles, apesar de não fazerem essas coisas, alguns, eles não são santos. Santo é você, que o sangue de Jesus está na tua vida. Então você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo lutando contra os pecados na tua vida. Acaba-se a ceia, Jesus canta um hino, e Jesus fala, sempre ele chamava os três, Pedro, João, Tiago, nesse dia ele chamou todos, gente, vamos orar. Ninguém entende nada, porque aquela fortaleza daquele homem empoderado, de repente chama todo mundo para orar. O que está acontecendo? Aquele homem que faz a tempestade parar, aquele homem que ressuscita, de repente chama eles para orar. E eles vão para o Getsemane, o lugar mais apropriado, porque Getsemane significa lugar da prensa. E ali estava a videira verdadeira. Eles começam a orar, Jesus uma hora levanta e vê que eles estavam dormindo. Porque aquilo que você tem que passar, é você que vai ter que passar. E Jesus volta a orar de novo, e o lado humano dele pega, e ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nessa hora, dois reinos se levantam. De um lado, o lado das trevas, Deus, Satanás orando para si mesmo, os demônios, os infernos inteiros, torcendo para Jesus não ir até o fim. Do outro lado, os anjos em silêncio, o Pai, quem sabe, se levanta. Mas na mesma hora, o lado divino, porque se Jesus, o lado humano dele, não podia ver além daquele dia, daquela noite, o lado divino dele atravessa os anos, atravessa os continentes, atravessa os séculos, e ele olha para 2025 e vê que aqui na Quadrangular Palhando tem um povo que não vai conseguir passar pelo Getsemane sozinho, e Jesus se levanta e declara, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade, porque eles não vão conseguir sozinho, mas eu vou conseguir por eles, aleluia. Nessa área algo tremendo acontece, porque quando estamos debaixo de um grande estresse, ou dá uma parada cardíaca, ou um AVC, como Jesus não podia morrer de infarto no coração de um AVC, ele começa a transpirar pelos poros. Tamanha agonia, angústia. Pastor, ele estava com medo da cruz? Não, irmãos, ele veio para isso. A agonia de Jesus, talvez você não entenda até hoje,
não são os cravos, não é o flagelo. A agonia de Jesus é Ele passar 1 milímetro, 1 segundo, que seja, por causa do meu pecado, do teu pecado, longe da presença de Deus. Então, Jesus, naquela situação toda, se levanta. O que tinha que chorar já chorou, o que tinha que sangrar já sangrou. Dá uma dura nos discípulos, vocês estão dormindo. Aí eles tentam orar, agora não adianta mais. Eis que aí vem o traidor. De repente, no meio da mata, vem um soldado romano e o amigo dele na frente, o discípulo dele. Dá um beijo em Jesus. Alguém pergunta: tu és Jesus? Naquela hora o texto diz assim, que ele declara: eu sou. Provavelmente foi aquele eu sou do Êxodo. Os soldados, o texto vai dizer que eles caem. Jesus, calma gente, calma. Quem sabe alguém podia falar assim: Jesus, aproveita agora, corre. Ao contrário, Jesus vai lá e levanta os soldados. Aí manda para Anás, aí manda para Caifás, aí manda para Pilatos, aí manda para Herodes, procurando alguma coisa contra ele, e nada encontram. Aí Herodes, querendo, pressiona Pilatos, e Pilatos, então açoitem ele. Deixa o nosso Cristo totalmente nu, o que já seria a morte, porque para um judeu, mostrar o seu corpo já é uma morte. Aí vem um soldado romano enfurecido, com uma espécie de chicote, 12 tiras na ponta, uma peça de metal ou de osso, 39 chicotadas, mais de 460 cortes. Na 10ª, os especialistas dizem que nós já não temos mais controle das nossas necessidades fisiológicas. Alguém achando que estava fazendo bem, cobre Jesus com uma capa, alguma coisa. Pega uma coroa de espinhos, 15 centímetros cada espinho, cravam na cabeça dele. Pegam ele e agora Pilatos não tem como fugir mais e decide que ele tem que morrer. Pegam, levantam o teu Jesus, arrancam aquela capa dele, aquelas feridas se abrem todas de novo. Aí já temos o primeiro problema, porque a cruz não era para ele, a cruz era para mim, era para você, era para Barrabás. A cruz pesava 150 quilos, então só se levava aquela parte maior. No meio do caminho, Jesus enfraquecido, ele não comeu, ele não tomou lanche, passou uma luta danada. Ele cai com a cruz e no meio de todos ali, quem sabe Satanás, para envergonhar, o soldado romano aponta para um estrangeiro, Cirineu, que não é o nome dele, é da onde ele veio, da Etiópia, como se querendo dizer, ó, ninguém te ajuda, o estrangeiro vai te ajudar. Mas mostrando também, que se ninguém te ajuda, o estrangeiro já veio, e o Espírito Santo está aí para te ajudar também, em nome do Senhor. Chega até o local da crucificação, e no meio do caminho, aí como nós lemos o texto, algumas mulheres não sabiam o que estava acontecendo, de repente vê o homem de Nazaré, aquele que multiplicou pães, aquele que curou, aquele que restaurou, aquele que amava, aquele que trazia as criancinhas, de repente estava daquele jeito, e as mulheres ficaram desesperadas. O que será que ele fez de errado? Por que estão fazendo isso? Tadinho dele! E começaram a se condoer dele. E nessa hora, Jesus, em meio às dores,
Ele olha para elas e dá uma resposta até meio dura: não chorai por mim, mulheres, porque eu não estou sendo vítima, eu estou sendo um agente da minha vida aqui. Isso daqui não é uma justiça, isso aqui é um amor que está sendo executado aqui. Chorem por vocês, porque eu daqui a pouco vou estar sentado à destra do Pai, mas vocês vão estar vivendo essa terra e vocês vão ter que lutar, então chorai por vocês. Quando chega para crucificar Jesus, os soldados roubando, as autoridades judias zombando: se tu é isso, se você é aquilo, se você é da igreja, por que você está passando isso? Se você é dizimista, por que está acontecendo isso? Interessante que essa fala antes estava na boca dos inimigos de Jesus. Pena que hoje está na boca de quem se diz crente. Se você vai na igreja, por que está passando por isso? Se você é fiel, por que está passando por isso? E para esse Jesus, basta o silêncio dele. E no meio da história, de repente um dos ladrões, não tinha nada a ver com a história, entra no meio da conversa. É isso mesmo. Se livra aí, e livra eu também. Nessa hora o outro ladrão: tu não temes a Deus? Você não está percebendo que nós estamos sendo castigados por algo que nós cometemos? Porque isso daqui não é fruto da justiça dele. Isso aqui é um ato de amor, isso aqui é um ato de misericórdia, isso aqui é um sacrifício. Aquele ladrão viu o que as mulheres viram, aquele ladrão viu o que os sacerdotes viram, aquele ladrão viu o que o outro ladrão viu, aquele ladrão viu o que todo mundo estava vendo, mas ele enxergou tudo diferente. Enquanto todo mundo estava vendo injustiça, morte, enquanto todo mundo estava vendo destruição, enquanto todo mundo estava vendo caos, aquele ladrão estava vendo que aquilo ali não era o fim de nada, mas sim o início do reino de Deus, aleluia. Enquanto todo mundo estava vendo morte e derrota, aquele homem estava vendo que aquilo era o iniciar de um novo tempo, aleluia. E naquela hora ele olha para Jesus, quem sabe ele olha os escritos: Rei dos Judeus. Ó meu rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não tinha nada que pedir, ele não tinha nenhuma moral para pedir nada. Ele era um assassino, um roubador, um inimigo de Roma. Ele estava ali porque pagou por algo. Mas no meio daquele caos, no meio daquela desinformação toda, ele viu o agir de Deus na vida de Jesus. Ei, lembra-te de mim. Eu acho que em todo esse caminho, nessa hora, Jesus, porque eu fico imaginando, irmãos, na hora que foi colocar os cravos, problema, porque a cruz era do tamanho do Barrabás. Na hora que colocou o primeiro cravo, tudo bem, mas na hora o salmista chega a dizer que os ossos deles não foram quebrados, foram desconjuntados. Imagine, na hora de cravar os pés, e na hora que, e você sabe, o jeito que policial pega o meliante para pôr no camburão, não é assim: ó, por favor senhor, você sabe o jeito que funciona. Imagina o jeito que eles colocaram aquela cruz lá.
Imagina na hora que deu aquele tranco e que o corpo de Jesus vai para frente, que começa a faltar o ar. Aí Jesus sabia que Deus não aceita a carne sufocada. Ele, no esforço sobre-humano, coloca os seus pés sobre aqueles cravos e volta. Mas quando ele ouve aquele homem dizendo: lembra-te de mim, Jesus, acho que em meio sangue, em meio às dores, ele dá um sorriso, olha para aquele homem e fala: ainda hoje, irmãos, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, aleluia. Jesus não tinha que dar nada para ele, Jesus não tinha nada que responder ele, mas naquela hora, Jesus olha para ele e fala assim: daqui a pouco, nós vamos estrear, nós vamos abrir, inaugurar o reino de Deus juntos. Meu Deus do céu. Perguntinha para mim e para você: ainda hoje, o que é que Deus pode fazer na sua vida? Ainda hoje, o que é que mudou que Deus não pode desmudar? A primeira coisa que Deus fez na vida daquele homem, ainda hoje, Deus pode dar sentido à sua vida. Aquele homem, não se fala o nome, só fala que ele é um bandido. Vivemos um tempo de rótulos. Aquela é aquela moça que largou do marido. Ele é aquele que fez aquilo com os pais. Ele é aquele político que fez aquilo outro. Um homem descaracterizado, um homem sem nome. Mas quando Jesus fala para ele: não apenas eu vou me lembrar de você, mas você vai estar comigo hoje, aleluia. Quero dizer para você, eu não sei se as pessoas vão te perdoar, não sei o que as pessoas falam de você. Eu só sei de uma coisa, que ainda hoje, Deus não apenas vai lembrar de você. Deus não quebrou o galho do ladrão, Deus não tirou ele da cruz, pastor. Deus não resolveu os problemas dele, não. Mas Jesus disse: eu estarei com você, aleluia. Segunda coisa, ainda hoje, eu declaro que o presente não é o fim de nada, porque Deus descortinou o futuro daquele homem. Aquele homem só tinha mais alguns minutos de vida. Quem sabe o médico já decretou a tua morte, quem sabe o gerente já decretou alguma coisa ruim, quem sabe você acha que já acabou tudo para você, mas ainda hoje Deus está falando para você que o teu presente é o início da grande virada na tua vida, não é o fim de nada, é o início de uma grande vitória na tua vida, aleluia. Ainda hoje você vai começar a viver os melhores dias da tua vida. Terceiro, ainda hoje, o que 5 minutos na presença de Jesus não faz? O cara está na cruz como bandido, meu pastor, e ele termina como evangelista. Ele vê toda aquela situação e de repente ele está falando: ei, chapa, você está aí porque você pecou, mas esse daqui é o Filho de Deus, esse daqui vai nos tirar da morte para a vida, esse aqui cura, restaura, sara, santifica, ele é o Filho de Deus, aleluia. Irmãos, me perdoe, um dia eu li um pedacinho do tal do livro do Spurgeon, e ele fala assim, que todo cristão ou é um evangelista ou é uma fraude, porque a boca fala do que o coração. Só que nós estamos na modernidade. O Instagram mostra o que está cheio lá. Se eu clicar no teu procurar do teu Instagram, eu sei tudo o que você está fazendo. Lá vai mostrar se vai aparecer umas mulheres, uns homens. Isso aqui quebra, irmãos.
Então, não senti a presença de Deus hoje na igreja. Hoje o pastor estava bom. Hoje o pastor estava sem graça. Hoje eu quero. Aquele livro, Uma Igreja com Propósito, fala: quem ajuda a remar, quem está remando, não balança o barco. Quem está fazendo alguma coisa, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para murmurar, porque ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem que falar que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Ele tem que fazer algo, irmão. Aquele homem, com 5 minutos na presença de Jesus, irmão, a vida dele mudou. Ele não foi batizado, não foi ordenado a nada, mas o pouco de vida que ele teve, ele anunciou o reino de Deus. A morte não conseguia levar Jesus. Aí Jesus: morte, já que você não consegue, eu vou te dar uma força. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa hora o sol desaparece, a terra treme, as pessoas, os soldados começam a declarar: esse aí era o homem de Deus. A mãe chorando, João chorando, e um grande milagre acontecendo. Jesus está no seio de Abraão. Você já ouviu esse texto lá do levou cativo o cativeiro? Ele olha para um homem e fala assim: ei, ô Daniel, vamos comigo? Mas quem que é você? Eu sou aquele que fecha a boca do leão, Daniel, aleluia. Ô Sadraque, ô Mesaque, ô Abidnego, mas quem que é o senhor? Eu sou o 4º homem da fornalha, vem comigo. Tinha um que tinha acabado de chegar. Ô João, mas senhor, quem que és tu? Ô João, não está lembrando de mim? Senhor, me perdoa. É porque na terra o Senhor é o cordeiro, e agora o Senhor é o leão da tribo de Judá, aleluia. Meu irmão, ainda hoje, o que é que Deus pode fazer na tua vida? Aproveite esse clima de crucificação, aproveite esse clima de ressurreição, estabeleça uma meta, um propósito, que seja, irmãos, a Páscoa da tua história, a Páscoa da tua virada, a Páscoa em que você vai viver os melhores dias da tua vida, para que você venha viver aquilo que você nunca viveu. Ainda hoje, o que é que Deus pode fazer? Se coloque em pé, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, busca a presença dEle, seja cheio, vai sendo renovado, porque ainda hoje coisas extraordinárias estão acontecendo na tua vida. Tem anjo de Deus aqui, tem a manifestação de Deus. Enquanto você está aqui, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo coisas poderosas para você. Vamos lá, Quadrangular, vamos lá, Palhando. Chegou a hora.